Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Sim, vamos tratar dessa figura tão controversa que é Diego Pablo Simeone e trazer Antoine Griezmann, o grande destaque do Atlético de Madrid, o jogador que pode fazer o Atlético pensar em algo mais dentro desta Champions. Antes de mais nada, sempre pedir para quem puder, se inscrevam aqui no canal, o botão tá aqui embaixo ou o link tá aqui em cima. É de graça, não custa nada e ajuda este humilde canal a crescer e os vídeos que eu estou produzindo aqui para o canal chegarem a mais pessoas que estão interessadas nos temas. Então, se você puder e quiser, te inscreve aqui no canal, ajuda o canal da Baixinha e deixa o like no vídeo, claro, se vocês gostarem. E sempre, como em todos os vídeos por aqui, espero os comentários por aqui. Eu sei que vocês comentam bastante, eu não consigo responder todos, mas pouco a pouco eu vou respondendo todo mundo. Então, fiquem tranquilos que responderei. Bom, vamos lá, vamos falar sobre esse Atlético de Madrid que está novamente na Liga dos Campeões. O Atlético conquistou a vaga para a Champions de 2023-2024, depois de terminar em terceiro lugar no Campeonato Espanhol na última temporada. Foi uma temporada bem complicada para o Atlético de Madrid, principalmente o início da temporada passada, ou seja, o final do ano de 2022, antes da Copa do Mundo. O Atlético fez uma Champions decepcionante, para dizer o mínimo. No Campeonato Espanhol começou horroroso, tropeçando pra caramba, perdendo muito ponto, o que fez com que nesse ano de 2023 o Simeone tivesse que fazer várias alterações no time para conseguir se reestruturar de novo, encontrar a melhor forma dos jogadores para poder fazer o Atlético de Madrid conquistar de novo a vaga para a Champions. A verdade é que nesse ano de 2023, somando tanto o final da temporada passada como o início dessa, a gente está vendo um Atlético de Madrid bem diferente do final do ano passado de 2022, e é por isso que o Atlético conseguiu conquistar pela 11ª vez consecutiva a vaga na fase de grupos da Champions. A gente está falando de algo muito histórico para o Atlético de Madrid, porque antes da chegada do Simeone, o time tinha disputado menos de 10 Champions na sua história. Depois da chegada do Cholo, são 11 classificações consecutivas para a fase de grupos da Champions. Você pode gostar mais ou menos, mas a verdade é que Diego Pablo Simeone transformou a história do Atlético de Madrid e colocou o time em outro patamar. Hoje o Atlético não briga para estar na Champions, e sim passou a brigar para conquistar algo dentro da Liga dos Campeões. Claro que chegou em 2 finais, esteve muito próximo do título, que acabou não vindo, mas a verdade é que o Atlético, desde que o Simeone chegou, briga, ou seja, luta para competir de verdade dentro da Champions e durante vários anos conseguiu. Se a gente não contar a temporada passada, que como eu disse foi uma fase de grupos super decepcionante na Liga dos Campeões, nas anteriores o Atlético batia oitavas, batia quartas de final. É um time que aprendeu a competir dentro da competição europeia porque o Simeone colocou muito foco em fazer o Atlético estar na Champions de uma forma constante, e hoje o time está na Champions de uma forma constante. Depois de Real Madrid e Barcelona, o Atlético é o terceiro time da Espanha, é o time que se classifica constantemente para a Champions e que aprendeu a brigar por coisa dentro da competição. Vamos ver se nessa temporada consegue voltar a ser competitivo. Como eu dizia, tem um técnico que durante muito tempo colocou em campo um sistema de jogo muito mais defensivo que ofensivo, aquele 4-4-2 do Simeone com as linhas muito juntas, que fez o Atlético de Madrid ser um time muito sólido defensivamente e que levou esse time a 2 finais de Liga dos Campeões, levou esse time a conquistar títulos do Campeonato Espanhol, conseguindo ultrapassar os 2 grandes favoritos sempre, Barcelona e Real Madrid. Mas a verdade é que nos últimos anos o Simeone tem adaptado o Atlético e esse time hoje não joga mais no 4-4-2, joga com uma linha de 3 zagueiros, e aí a gente pode dizer que é um sistema 3-5-2, ou para alguns é 5-3-2, dependendo do momento dentro da partida, mas a verdade é que hoje o Atlético de Madrid joga com 3 zagueiros. Quem são esses caras? Bom, o goleiro é o Oblak, que no final da temporada passada se recuperou de uma lesão, mas já está de volta nessa temporada. A linha de zagueiros temos Hermoso, Savic e Jiménez, e aí várias opções que o Simeone conseguiu fazer o departamento esportivo do clube trazer
nessa temporada, como o Azpilicueta e o Soyuncu, e ainda tem o Witsel, que na verdade é volante, mas que desde que ele chegou ao Atlético de Madrid tem jogado muito de zagueiro. Inclusive, por exemplo, o Reinildo, que é lateral esquerdo, também joga de zagueiro quando ele está à disposição. Agora ele está se recuperando de uma grave lesão, vamos ver quando é que ele vai voltar. Mas o Simeone hoje dá muita prioridade para o time jogar com 3 zagueiros e o Atlético se acostumou a jogar com 3 zagueiros, o que faz com que a equipe ainda seja sólida defensivamente, mas hoje o Atlético é muito mais ofensivo, tem 2 alas. Na ala direita, Nahuel Molina, na ala esquerda era Yannick Carrasco, que deixou o Atlético de Madrid, foi para a Arábia Saudita depois da janela de transferências fechar. Sim, um pouco drama. E agora, quem vai jogar no lugar do Carrasco? Não se sabe ainda, porque enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Atlético de Madrid ainda não voltou depois da data FIFA. Mas tem várias alternativas para jogar ali. O Simeone pode colocar o Riquelme, que é um jogador da base que voltou ao time principal nessa temporada. Pode colocar, quando o Reinildo estiver recuperado, pode jogar ali. Pode jogar o Samulino, que é um brasileiro que o Atlético adquiriu na temporada passada, que passou a última temporada no Valência, que o Simeone pediu para ficar no elenco nessa temporada e está no elenco neste momento. Então tem várias alternativas para suprir o Carrasco, mas já não tem o Carrasco e esse time se acostumou a jogar com o Nahuel e com o Carrasco, então vamos ver quem é que vai ser o substituto. São os 2 alas, no meio de campo 3 jogadores. O Koke, que tem feito a função do primeiro volante, o Simeone queria contratar um camisa 5, um primeiro volante, mas acabou não chegando esse cara, então muito provavelmente durante a temporada esse cara vai ser o Koke. Mas enquanto o Koke está lesionado, quem tem atuado ali é o Pablo Barrios, um menino da base do Atlético de Madrid, muito bom jogador, que o Simeone tem colocado nessa função e que ele está aprendendo a ser esse camisa 5. Vamos ver como é que vai no decorrer da temporada. Depois, 2 meias, que podem ser Depou e Llorente, tem outras opções como Lemar, Saúl, enfim, o Atlético de Madrid hoje tem um elenco do meio para frente bastante recheado, porque no ataque a peça fixa e fundamental, Antoine Griezmann, e aí o acompanhante pode ser o Memphis, pode ser o Morata, pode ser o Ángel Correa, enfim. O Atlético tem muitas peças, o Simeone, a falta desses 5 que queria contratar, tem outras alternativas pro time, é verdade que perdeu o João Félix, mas o Atlético não contava, o Simeone não contava com o João Félix, que foi pro Barcelona, então o elenco hoje digamos que tem peças suficientes para jogar dessa forma que o Atlético quer jogar. Mas o que chama mais atenção, além das peças, é a atitude desse Atlético de Madrid. Porque desde do início desse ano, desde essa recuperação que eu estava falando que o Atlético teve dentro do Campeonato Espanhol, que levou o time a conquistar a vaga para Champions, a gente está vendo um Atlético muito mais propositivo. Já não é um time que só se preocupa em defender, é um time que gosta mais de em determinados momentos e contra determinados rivais ter a posse de bola para poder construir jogadas com tranquilidade. Como tem tanta gente, tantas alternativas do meio para frente, nos meio-campistas e os atacantes, e hoje joga com esses alas que vão até a linha de fundo, o Atlético de Madrid hoje tem um elenco para propor muito mais o jogo e é o que o Simeone tem feito, tem proposto mais o jogo. A gente vê um Atlético que hoje tem como regra atacar, o que isso é bastante extraordinário se a gente lembrar do Atlético de Madrid de alguns anos atrás. Inclusive nessa temporada, no início do Campeonato Espanhol, teve um jogo do Atlético de Madrid que a gente pôde escutar o Simeone durante uma pausa para hidratação que ele dizia: vamos atacar. E isso realmente chama muita atenção, partindo de quem vem essa frase. O Atlético de Madrid hoje, se está jogando contra um adversário que possibilita com que, em vez de chutar uma vez no gol e fazer um gol, chutar 20 vezes no gol e fazer 7 gols, o Atlético de Madrid é esse time, ele vai fazer isso. É diferente do que a gente via em algumas temporadas atrás, que o Atlético fazia 1-0 e depois segurava o resultado. Hoje não, faz 1-0, vê que tem possibilidade, vai lá e tenta fazer mais gols. Então, muito provavelmente, é esse Atlético de Madrid que a gente vai ver na Champions. O Atlético podia ter tido muito mais azar no sorteio do que esteve, porque estava no pote 2 e tinha aí tubarões no pote 1, inclusive times complicados no pote 3 e no pote 4. Dentro do que podia ter sido, está num grupo com o qual pode perfeitamente classificar, inclusive, em primeiro do grupo. Está no grupo com o Feyenoord, com o Lazio e com o Celtic. As expectativas, pelo que a gente tem visto nesse Atlético de Madrid no ano de 2023, são altas para esse time na Champions. Resta saber se vai corresponder. E para corresponder, precisa contar com o seu melhor jogador,
com o cara que faz o Atlético de Madrid jogar hoje. Quem é esse cara? Antoine Griezmann. Recuperou a camisa número 7 nessa temporada. O Griezmann, que está com 32 anos, é o quinto maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, se eu não me engano, tá na briga já para ser o quarto. É o jogador com mais gols na história do Atlético na Champions, ou seja, estamos falando de um cara extremamente importante para a história moderna desse Atlético de Madrid. O Griezmann, que lá em 2019, depois daquele documentário de se ficava no Atlético de Madrid, foi para o Barcelona, não deu certo. Em 2021 o Cholo foi lá, pegou ele de volta, trouxe para o Atlético de Madrid com a garantia de que ele ia fazer o Griezmann voltar a ser jogador do Atlético de Madrid, no caso voltar a se sentir jogador, porque a passagem dele pelo Barcelona não foi boa. O Griezmann precisou recuperar a confiança da torcida. O Atlético de Madrid conseguiu efetivar a compra de volta do Griezmann e agora ele é jogador do Atlético de Madrid. Inclusive, se eu não me engano, tem contrato até 2026. E é um jogador hoje que está sendo um dos melhores em atuação no futebol espanhol. A Copa do Mundo do Griezmann com a França foi muito boa e depois ele voltou nessa atuada para o Atlético de Madrid. Então a gente está vendo um jogador que não é apenas um atacante. O Griezmann hoje é um atacante, meio-campista, volante, se duvidar até zagueiro, porque tem muitos lances durante os jogos que a gente vê o Griezmann defendendo, depois criando a jogada e talvez até ele mesmo finalizando. Na minha visão e na minha opinião, é o atacante mais trabalhador que eu já vi, porque ele está em muitas partes do campo, ele não está só preocupado com fazer o gol, ele está preocupado com construir a jogada que leve o time para frente, que ataque. É verdade que esse início de temporada o Griezmann não está tão fino como a gente viu ele no final da temporada passada, mas é um jogador fundamental e para mim um jogador-chave para que esse Atlético de Madrid pense em algo mais dentro dessa Champions. Primeiro, a obrigação, dentro do grupo que está, pelo que tem mostrado nesse ano de 2023, de se classificar para as oitavas de final da Champions. E aí, o sorteio determina muito, as coisas podem mudar até lá, mas pela atuada que a gente tem visto esse Atlético de Madrid, dá para pensar que esse time pode fazer e pode entregar muito mais nessa Liga dos Campeões. Bom, pessoal, para quem ainda não se inscreveu, se inscrevam aqui no canal, deixem um like no vídeo, os comentários de vocês. Um beijo para todo mundo, nos vemos no próximo.